Irmãos, eu quero continuar a nossa série de mensagens. Nós estamos falando sobre fundamentos e hoje é o dia de ceia. Nós vamos participar da ceia no final desse culto, para que nós possamos também ter um entendimento um pouquinho melhor do que é a ceia do Senhor. Na verdade, muitos, não discernindo a ceia do Senhor adequadamente, como diz a palavra de Deus, comem e bebem para a sua própria condenação. E se você é um cristão, se você é uma pessoa que acredita na morte e ressurreição de Cristo, se você decidiu abraçar o Evangelho para viver na família da fé, e a ceia e o batismo são os dois sacramentos da igreja, dos quais Jesus nos ensinou que nós precisamos preservar com toda a nossa fé até os últimos dias. O batismo, porque não há como entrar no reino de Deus se não nascer de novo pela água e pelo Espírito. O batismo nas águas, na verdade, não existe algo mágico, não existe nada sobrenatural, mas ele é uma declaração de fé. Aqueles que acreditam em Cristo e estão decidindo andar em Cristo, não é porque serão perfeitos, não é porque não terão erros, não é porque a partir de agora serão a quarta pessoa da Trindade ou um querubim aqui na terra, um anjo sem asas. O batismo não nos torna esse tipo de coisa. O batismo é apenas uma declaração no mundo espiritual, para o céu, para a terra e para o inferno, que a partir de agora você está dizendo: eu pertenço à família de Deus, eu tenho um Salvador, e eu abraço a fé nesse Salvador. É por isso que o batismo é um ritual exercido por muitas religiões, desde o hinduísmo. Quando você abraça algum deus hindu, você precisa passar por um ritual de batismo. Se você abraça a Umbanda, o Candomblé, você precisa passar por um ritual de batismo na Umbanda ou no Candomblé. Se você abraça o catolicismo, você precisa, pela igreja romana, você precisa batizar os seus filhos, ou se você se converte quando você é mais velho, você precisa passar pelos rituais da igreja. É por isso que o batismo, ele tem algo que é poderoso, porque é uma declaração pública. Aquele que abraça a fé e tem dúvida a respeito do batismo é porque a fé ainda não preencheu o seu coração. É porque Cristo ainda não se tornou tudo para ele. Porque o batismo não é uma questão de você ser perfeito ou não para se batizar. O batismo é uma decisão de que você vai construir a sua vida em Cristo a partir daquele momento, e você então vai andar com Ele, e Ele vai te ajudar a se santificar, Ele vai te dar tudo o que você precisa para viver uma vida cristã. Na verdade, sem o batismo você está lutando com as suas próprias forças. Com o batismo você está dizendo: eu tenho fé naquele que vai andar comigo, e Ele vai ser o meu Deus, Ele vai ser o meu Senhor. E o batismo é quando a gente entrega-se a Ele completamente. Nós vamos compartilhar um pouco sobre o batismo um pouquinho à frente, porque esse também é um fundamento da igreja. Mas eu quero aproveitar que hoje é o culto de ceia e falar sobre o segundo sacramento, que é a ceia do Senhor. Todo cristão, ele precisa entender o que é a ceia do Senhor. A ceia é um movimento na religião judaica que acontece quando eles foram libertos do Egito. A primeira vez que nós vemos a ceia como uma instituição. Quando os judeus foram libertos do Egito, eles participam da ceia em família. Diga comigo, em família. E é interessante que esse é o princípio que não cai. Esse é o principal princípio da ceia. Família. Família para os judeus, para os israelitas, a família íntima, a família pai, mãe, e ainda a família que é agregada, né? Aqueles que desejam fazer parte dessa família. Por isso que os judeus serviam a ceia, que era um modelo de ervas amargas, cordeiro, o vinho, que é o suco da uva, que eles participavam em família, e faziam isso na Páscoa. É por isso que nós vemos Jesus convidando os seus discípulos para uma ceia na Páscoa, que acontece exatamente na sexta-feira, quando ele é preso, sentenciado à morte
e crucificado. Se você ler um pouco a Bíblia, você vai lembrar que Jesus convida seus 12 discípulos e naquela mesa ele participa da ceia. Ele come com os seus discípulos. Ele come o cordeiro, ele parte o pão, ele toma o vinho e ele compartilha a mensagem principal com os seus discípulos sobre morte e ressurreição. E ali na ceia, que Jesus estava com os seus 12, Jesus começa a ensinar algo, a partir do momento que ele entra na casa, não quando ele senta à mesa. Ele entra na casa e ele percebe que todos estão falando e ninguém se preocupou em lavar os pés. Já que as ruas de Jerusalém eram todas empoeiradas, eles não perceberam que era importante eles cuidarem uns dos outros. E Jesus pega a toalha, cinge os seus lombos, dobra os seus joelhos, pega a bacia e lava os pés de um por um, dizendo: vocês não entenderam o que é estar junto. Vocês não entenderam o que é andar comigo. Vocês estão correndo para a mesa, mas existe um cuidado antes da mesa. E Jesus então lava os pés deles, e eles sentam à mesa e eles comem. E ali naquela refeição, naquela ceia, Jesus começa a entregar palavras para eles que eles precisavam guardar no coração para toda a sua vida. E ali Jesus então revela que ele seria traído. Ali Jesus revela que um dentre eles seria aquele que iria levá-lo a julgamento. Jesus também fala a respeito de Pedro, Jesus fala a respeito de João, Jesus fala a respeito dos discípulos, dizendo: não se enganem, quando terminar essa ceia, muitos de vocês me abandonarão. Vocês estão comendo comigo, vocês foram lavados seus pés através de mim, mas não se enganem, quando terminar isso, vocês vão embora. E de fato aconteceu, quando Jesus foi crucificado, todos eles foram embora. Só ficou João, Maria, mãe de Jesus, ali na beira da cruz, e as mulheres que no outro dia foram no dia da ressurreição, no terceiro dia. Irmãos, Jesus deu uma doutrina, um fundamento, naquele dia, naquela sexta-feira antes de ser morto. Ele disse: todas as vezes que vocês se reunirem para comer, aprendam uma coisa: vocês vão partir o pão, e esse pão representa o meu corpo, que será partido por vocês. Eu vou me entregar por vocês, sem reservas. E vocês vão tomar o vinho, o suco da uva, que representa o meu sangue. Porque como a uva é esmagada para ter o vinho, eu serei esmagado e o meu sangue vai verter para a salvação de vocês. Então Jesus está dizendo: vocês farão isso em memória de mim. Então agora ele traz um novo significado para a ceia dos judeus, que antes era sentar, comer apenas o cordeiro, as ervas amargas e fazer memória da libertação do Egito. Mas agora ele dá um novo mandamento, uma nova aliança. Ele está dizendo: a partir de agora, vocês, quando sentarem-se para comer, vocês podem comer tudo isso, mas não esqueçam de partir o pão em memória de mim, e não esqueçam de tomar o suco, e o mais importante, vocês precisam aprender o que significa isso, que não tem a ver apenas com o pão ou com o suco, tem a ver com a família, tem a ver com vocês estarem juntos. Então a igreja primitiva se forma, a igreja de Atos dos Apóstolos se forma, a igreja plantada pelos apóstolos acontece. Imagine que essa é a região de Israel, então São José dos Pinhais é Jerusalém. Imagine que daqui de São José os apóstolos vão sair para plantar outras igrejas. Então planta-se uma em Curitiba, planta-se outra em Colombo, planta-se outra em Piraquara, e foi isso que os 12 começaram a fazer. E mais aqueles que andaram com Jesus, como Barnabé, Silas, andaram na época ali, Barnabé, Silas, e estavam junto, andando para cumprir o propósito da igreja.
Eu quero dar um exemplo da igreja de Corinto hoje, uma cidade. Imagine que essa cidade fosse Paranaguá, porque Corinto era uma cidade à beira do mar, portuária. E essa cidade era uma cidade onde muitas prostitutas ficavam esperando as embarcações chegarem, e para elas se destacarem das mulheres locais, elas tinham a cabeça raspada. Então toda mulher prostituta, elas reconheciam porque elas não tinham cabelo, elas raspavam sua cabeça. A igreja chegou em Paranaguá, chegou em Corinto, e essa igreja fez uma revolução. Então muitas pessoas começaram a se salvar. Gente de todo nível, dos mais ricos, donos dos veleiros, donos das embarcações, donos dos hangares, homens de alta propriedade, alta posse, até os mais simples. As prostitutas também começaram a se converter e vir para a igreja. Então quando o apóstolo Paulo ou qualquer outra pessoa vinha pregar, elas muito expansivas começavam a levantar as mãos e fazer perguntas publicamente. Então o apóstolo Paulo, vendo toda aquela bagunça na igreja, ele começa a dar algumas direções para essa igreja. Bem, mulheres, perguntem para os seus maridos em casa. Mulheres, quando vocês se convertem, vocês precisam entender que uma das glórias de vocês é o cabelo de vocês. Mas essa é uma mensagem exclusiva para a igreja de Corinto, porque havia muitas prostitutas de cabeça raspada ali. E no capítulo 11, que nós vamos ler hoje, é por isso que eu estou dando esse contexto para vocês, porque não há como pregar sobre ceia sem lembrar que existem versículos antes disso. E os versículos que antecedem o ensinamento de Paulo sobre a ceia, está fazendo um ensino sobre mulheres: ou vocês deixam o cabelo de vocês crescerem, ou vocês usam véu quando vocês estiverem na casa de Deus. E algumas igrejas pegaram então esse conselho para uma igreja local e fizeram disso uma doutrina, de que agora para você orar e para você ir para o culto, você precisa usar o véu. Mas essa era uma direção específica para a igreja de Paranaguá, para a igreja de Corinto. E no final de todo esse texto, o apóstolo Paulo diz: gente, mas não vamos criar confusão a respeito disso, porque nós, da igreja de Cristo, não fazemos tais coisas. É uma direção específica para aquela igreja. Então é uma igreja que o apóstolo Paulo está percebendo que existiam muitas coisas que ele precisava ensinar, ele precisava dar fundamento, para ter ordem na igreja. Então tem coisas em uma igreja que não são fundamentos, tem coisas na igreja que são direções para uma estação que a igreja está vivendo. Tem estações que a nossa comunidade da fé está vivendo, que nós vamos dizer: gente, nós não somos maduros suficientes para ter liberdade para fazer isso. Então isso não é doutrina, isso é um conselho, isso é parte daquilo que nós cuidamos para você manter a sua fé viva, mas a gente não pode dizer que isso é doutrina. A doutrina, ela não muda, ela é doutrina aqui, ela é doutrina em Colombo, ela é doutrina em Curitiba, ela é doutrina em Pinhais, ela é doutrina em Paranaguá. Agora tem coisas que Deus pede para a igreja de São José, que não vai pedir para a igreja de... E é por isso que há essa beleza da igreja. Alguns são mais avivados, alguns são mais tranquilos, alguns são mais, falam em línguas o tempo todo, outros falam em línguas de forma moderada. Existe essa beleza da igreja. E é por isso que no Integração, quando uma pessoa chega para fazer parte da vida plena, nós dizemos: se você vem de outra comunidade, seja bem-vindo. Mas aqui nós nos tornamos uma família e nós temos muitas coisas internas para resolver. Nós não queremos ficar falando mal de outras igrejas, porque nós já temos muita coisa para falar mal de nós mesmos. Se a gente começar a olhar para nós mesmos, nós vamos ter que ficar falando só da gente. Vai dar tempo de falar dos outros. Porque nós não queremos, nós não estamos olhando para fora, nós estamos tentando cuidar de dentro. E que Deus cuide de cada igreja, e ela é bênção para cada um que se converte nela. Tem gente que nunca vai se converter na vida plena, mas vai se converter numa Assembleia de Deus que ainda é muito radical nos seus costumes, e ela vai sentir muito bem fazendo aquilo, porque
Essa é a beleza da igreja. Agora, quando você diz uma coisa, quando a tua liberdade, ou aqui o apóstolo Paulo fala, quando a tua liberdade começa a ofender o irmão, escandaliza o irmão, você tem que tomar cuidado. E por outro lado, você não pode colocar a sua linha do que Deus pediu para você, de comportamento, de escolha, de padrão, sobre os outros. Porque o que é fundamento é inegociável e inabalável. O batismo, a ceia, Jesus Cristo ressuscitou, o Espírito Santo derrama poder sobre nós. Eu tenho falado com vocês essas últimas semanas o que são fundamentos. Nós temos que tomar cuidado para não pegar aquilo que nós achamos que é certo e que foi o que Deus pediu para nós, porque nessa própria comunidade Deus pode pedir para uma coisa e pedir para outro não pedir aquilo. E o fariseu, o julgador, o crítico vai olhar para o outro e vai dizer assim: meu Deus, mas você é muito pecador. Vamos usar um exemplo da tatuagem. Gente, eu não gosto de tatuagem. Eu segurei meus filhos para fazer tatuagem até quando eles tinham 18 anos. E eu quase implorei para eles não fazerem. Mas não porque tatuagem é pecado. Alguns usam isso de extremo e dizem: não, para quê? Eu sempre dizia para ele: filho, por que ser uma Ferrari? Para que colocar um decalque? Eu usava todo tipo de situação, porque eu não podia dizer que a Bíblia proibia, porque a Bíblia não proíbe. Enquanto eu podia segurar, eu segurei. Depois que eu não podia mais, que eles se tornaram donos do seu próprio nariz e podiam pagar com o seu dinheiro a tatuagem, então eles começaram a colocar decalque na Ferrari. E ainda com coisas proféticas, para agradar o pai. E o cúmulo foi quando os dois chegaram para mim e falaram assim: pai, que tal nós fazer uma tatuagem em família? Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Mas em alguns momentos você se torna um pouco radical em algumas coisas. Mas quando nós colocamos isso como Bíblia, não, a Bíblia condena. Tem gente que nem lê a Bíblia e fica dizendo que a Bíblia condena o que a Bíblia não condena. Os religiosos ficam usando a Bíblia para tentar colocar um tipo de prisão nas pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado em não colocar aquilo que é apenas uma escolha de uma igreja sobre fundamentos bíblicos. E essa igreja de Corinto, o apóstolo Paulo precisou dar vários conselhos a eles, porque era uma igreja que estava crescendo muito. Quantos estão sentindo o ar-condicionado aqui? Quantos estão com frio? Quantos querem que desligue o ar-condicionado? E eu confesso para vocês que eles não queriam ligar, e eu pedi para ligar. Eu falei: gente, tá aí, nós vamos testar. Não quero saber não, nós levantamos muito tempo esse negócio, nós vamos testar. Então talvez seja até profético, para a gente poder ficar mais perto um do outro, não é? Porque já que é ceia, nós vamos então ficar mais perto um do outro aí. Mas o que essa igreja, o apóstolo Paulo teve que dar vários ensinamentos para Corinto, que esses ensinamentos foram tão importantes que ficou na Bíblia, e alguns deles continuam sendo um ensinamento para muitas igrejas. Por exemplo, como vocês podem falar em línguas, mas não comprometerem o culto, não deixarem esse culto cheio de escândalo, aonde há uma bagunça. Então ele dá algumas direções, quando começar a virar uma bagunça no culto, porque um avivamento chega, ele diz: gente, vocês podem ter isso em momentos em que a comunidade da fé está reunida, a família estava reunida, vocês podem fazer tudo. Olha, vocês vão ser arrebatados, vocês vão cair no espírito, vocês vão falar em línguas, vai ter interpretação, vai ter dom, mas cuidado, quando vocês virem que tem novos chegando, tenham cuidado, porque é mais importante que vocês falem 1000 palavras em português, ele disse na sua própria língua, do que em línguas. É por isso que é tão importante a gente entender que a Bíblia, ela nos dá conselhos. E eu gosto muito do que o apóstolo Paulo fala em muitas questões. Ele diz: digo eu e não o Senhor. E olha que ele dá muitos conselhos dizendo: o Senhor está dizendo isso. Em algumas vezes, quando ele realmente não tem uma certeza, ele diz: digo eu
e não o Senhor. Isso é maturidade na fé. Igreja, por favor, não saia inventando doutrina, não saia dizendo que Deus falou isso é proibido, olha, porque isso aí é pecado. Vai para a Bíblia. Porque senão nós podemos formar muitas heresias e seitas em grupos pequenos dentro da igreja. Falando todo esse contexto da igreja de Corinto, um dos ensinamentos que o apóstolo Paulo traz é sobre a ceia. Porque essa igreja estava comprometendo aquilo que Jesus ensinou sobre partir o pão, beber o vinho, se reunir para comer, e eles começaram a entender que a ceia era mais do que uma coisa religiosa, ritualística. Vamos partir o pão, vamos comer, amém, o vinho, apóstolo, eles entenderam que tinha a ver com estar junto. Que a partir do momento que você abraçava a comunidade da fé pelo batismo, agora você ia começar a andar junto com gente. E andar junto com gente é difícil. É mais fácil você ter um animalzinho que te obedece, vai para lá, vem para cá, abana o rabinho e está ali para te obedecer. E quando você não quer mais, você simplesmente manda ele ficar quietinho do seu lado. Andar junto com gente, desde casar, ter filhos e fazer parte de um grupo de crescimento, de uma comunidade da fé, vai gerando desconforto, vai esticando a gente, vai incomodando a gente. Porque tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais difícil, tem gente que é muito parecido com a gente, tem gente que é muito diferente da gente. Então essa igreja estava virada em uma confusão. As pessoas chegavam lá e mesmo se no culto, quando eles se reuniam, eles já faziam aquela bagunça, mulheres querendo falar, às vezes quando todo mundo estava cheio do Espírito, todo mundo falando em línguas, uma confusão, uma igreja viva, ganhando gente que nem água, mas uma igreja bagunçada. O apóstolo Paulo vai dando as direções, mas quando o apóstolo Paulo, depois de dar as direções sobre como a mulher se comporta na igreja, como ela deve respeitar o marido, tudo isso, ele diz, mas o que eu tenho ouvido de vocês, vamos para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Entretanto, nisso que vou dizer, eu não os elogio. Nisso que eu vou dizer, eu não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Pensa que chamada dura, gente. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Vocês estão no mesmo lugar, mas vocês não são unidos. Vocês frequentam o mesmo culto, mas vocês não são uma família. E até certo ponto, eu acredito no que eu ouvi. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam também conhecidos quais entre vocês são aprovados. Porque não adianta, quando começa a andar junto, manifesta o coração. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se esbalda, se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, naquela cesta que eu compartilhei com vocês, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, volta o anterior, 32, por favor, desculpa. 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ok, já li mesmo, verdade, gente. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Eu cresci tendo uma visão de ceia ritualística. Tudo isso porque tudo que a igreja tem é um legado, é uma herança católica. Porque o catolicismo acredita que há uma substanciação, há uma eucaristia, que o próprio corpo de Cristo está dentro, e você está ali tendo a presença de Cristo na eucaristia. Então, toda a parte da ceia, ou da hóstia, ou da comunhão, tem a ver nos padrões do catolicismo romano, que foi se estabelecendo não pela igreja primitiva, mas pelos dogmas acrescentados durante os anos por cada papa que iria assumindo a igreja. Estabeleceu alguns princípios que tornaram ela ritualística. Mas o que é interessante é que a igreja evangélica, mesmo reformando, e esse mês de outubro, dia 31, foi o dia da reforma, é o dia da reforma, ela manteve alguns princípios muito ritualísticos, ao ponto de a gente considerar a ceia uma coisa tão santa, porque se colocou o nome de Santa Ceia, tão santa que você naquele dia, tem gente que nem vem para o culto na ceia, porque ele não se acha digno de tomar a ceia, então naquele culto ele não vai. E tem gente que antes de vir para o culto de ceia, ele diz, não, eu preciso me consagrar porque amanhã tem ceia. Não, preciso pedir perdão dos meus pecados porque amanhã tem ceia. Não, eu não posso comer porque a Bíblia diz que eu posso comer para minha própria condenação. Então eu vou olhar para a ceia como algo que pensar se eu sou digno ou não de participar dela. E ele não entende todo o contexto do que o apóstolo Paulo está ensinando e o que Jesus estabeleceu como a ceia. Que o que você come não tem a ver porque você é bom ou porque você é santo, porque você não peca. A ceia, o ponto principal dela não é esse. E tudo que eu cresci pensando e avaliando era que o mais importante é que aquele pão e aquele simbolismo do suco só podia entrar em mim se eu tivesse pronto para participar daquilo. Então naquele dia eu avaliava o meu comportamento e pedia perdão de coisas até que eu cometi no começo do mês passado. Quando na verdade, quando Jesus serviu a ceia, sabendo o coração de todos que estavam ali, ele não disse, Judas, você não. Todos podem comer, mas Judas não. Você vai comer da ceia, sabendo o que você vai fazer daqui a pouco? Sabendo que você está roubando da bolsa durante todos esses 3 anos? E Jesus serviu a ceia para todos, lavou o pé de todos. Porque o mais importante quando se senta em uma comunidade da fé é que a gente esteja em família. E é por isso que o apóstolo Paulo agora, ele está dando uma chamada de atenção nessa igreja, porque não tinha a ver como eles estavam lidando com o pão, não tinha a ver como eles estavam lidando com Deus. Você não encontra ele falando isso. Gente, vocês não estão lidando com Deus da forma certa. Tudo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, vocês não estão lidando um com o outro da forma certa.
Vocês se reúnem e a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Porque olha o que eles faziam, irmãos. A ceia, na parte que se partia o pão e comia o cálice, era apenas um momento da refeição deles. Então, quando eles se reuniam na casa, cada um trazia a sua comida para compartilhar junto. E o que eles faziam então? O mais rico trazia uma coisa boa, o mais simples às vezes trazia uma coisa muito simples ou não trazia. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam dando mais importância para a comida do que para quem estava comendo. E o apóstolo Paulo então diz: eu não elogio vocês, porque vocês estão preocupados com o ritual, vocês acham que essa ceia foi estabelecida por um ritual e na verdade não foi. Foi estabelecida para que vocês pudessem estar juntos uns dos outros. E vocês pudessem cuidar uns dos outros. Por isso, o apóstolo Paulo ensina algumas coisas na ceia. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está ensinando aqui: olhe para o passado. Se vocês vão sentar aqui para comer, vocês estão chegando e vocês estão em pressa para comer, e vocês comem as melhores comidas antes, enquanto uns se esbaldam, os outros ficam tímidos, que não têm coragem de chegar na mesa, porque acham que não são dignos de participar da comida que vocês trouxeram. Vocês são egoístas, vocês só estão juntos, mas vocês não cuidam uns dos outros. O evangelho é mais do que estar junto, participar da ceia, ir para casa, todo mundo para a sua vidinha. O evangelho é quando você abraça a família da fé. A partir de agora eu vou andar com alguém, eu vou andar com um grupo, e esse grupo eu vou cuidar dele, eu vou ajudar, e Deus vai me permitir ser bênção na vida de alguém. Andar sozinho não é participar do corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Irmãos, por isso um fundamento da ceia não é comer o pão e beber o cálice, é com quem você está comendo e por que você está participando em família. Por que você está numa igreja? Por que você faz parte daquilo? E a primeira coisa que o apóstolo Paulo ensina, ele diz: todos vocês olhem para o passado. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Sabe, quando a igreja se reúne, a primeira coisa que a ceia faz é fazer você olhar para o passado, e até mesmo para o seu passado. Eu tenho pregado semana após semana dizendo: não viva do seu passado, mas você precisa olhar para o seu passado, para olhar para a cruz de Cristo. A ceia faz a gente olhar para trás e lembrar de onde Ele nos tirou, de uma miséria, de um lixo, de uma perdição eterna. E agora Ele está dizendo para nós: façam em memória de mim, lembra o que eu fiz por vocês na cruz. A cruz não é um lugar de tristeza, a cruz não é um lugar de velório, a cruz é um lugar de vida, porque ela te trouxe vida. Porque um homem que não passa pela cruz não tem salvação. E a cruz então, ela nos deu graça sobremaneira para andar com Deus. Então a ceia, a gente para e a gente lembra: Jesus, eu sou perdoado. Na cruz eu ganhei do Senhor salvação. O Senhor colocou arrependimento em mim. A ceia é um lugar não para a gente ficar se lamentando do que a gente fez semana passada. A cruz é um momento, a ceia é um momento da gente lembrar da cruz. Essa cruz que nos limpou, nos resgatou pelo sangue de Jesus. Façam em memória de mim. A ceia é olhar para aquilo que Jesus fez, para a morte de Cristo, que foi muito dura. Por isso que toda a ceia, irmãos, a igreja não está olhando para si, ela está olhando para Cristo, por aquilo que Ele fez por você lá.
E às vezes a gente vem quebrado aqui. Alguns de vocês vêm arrebentados, alguns de vocês brigaram no estacionamento, alguns de vocês, a mulher atrasou. Hoje mesmo a Nani quase brigou comigo, porque o celular, nós saímos daqui muito tarde e os pastores, ainda liberei eles hoje de manhã, porque eles saíram daqui 1h40 da manhã. Mas o celular dela não estava funcionando, ela derrubou numa água o celular dela ontem, né? E daí não conectava. Ela falou, quando você levantar, coloca o celular para eu acordar, para eu me arrumar, porque meu Deus do céu, eu preciso levantar. Enfim, fui orar, levantei 6 horas da manhã, fui cedo, fiquei na oração, tal, voltei 8 horas, 10 para as 8. Esqueci de chamar ela. Amor, levanta que já está. Ela, que horas são? Que horas são? 10 para as 8. Que? 10 para as 8? Meu Deus do céu! Meu Deus, então já foi aquele, né? Mas estamos tudo bem, né, amor? Às vezes a gente chega aqui já nessa situação, desesperado, aquela coisa toda. Gente, você acha que Deus vai te dizer assim, não tome a ceia, porque você brigou com essa pessoa, porque tem a ver com isso. Olha para trás, avalia bem, e veja o teu coração, se o que a cruz está fazendo por você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que o apóstolo Paulo nos ensina, ele diz, olhe para o futuro. A ceia não faz você apenas ter memória do que ele fez. A ceia faz com que você declare o que ele fez até que ele venha. Futuro. Irmãos, nós não estamos aqui para olhar para nós estamos aqui para olhar para outra coisa. No ambiente espiritual nós olhamos para muita coisa, depois nós olhamos para nós. Porque se nós olhamos para nós baseado em nós, vai ter sempre culpa, você não é digno. E olha o que o apóstolo Paulo diz, ele diz no versículo 26, verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É por isso, irmãos, que esse lugar da ceia você diz assim, já. E você também diz, ainda não. Você diz, Ele já fez, Ele já ressuscitou, mas Ele ainda não voltou. E quando Ele voltar, eu vou estar pronto para essa volta. O apóstolo Paulo, que escreve isso em muitas cartas, ele poderia omitir algumas coisas, mas ele diz, gente, se vocês soubessem que eu guerreio com o pecado, esmurrando a minha própria carne, é uma luta absurda, e eu estou como alguém que corre no estádio, e assim, ó, e eu estou correndo com o alvo, no alvo, esperando aquele dia. Mas eu estou fazendo os mesmos desafios que vocês. Eu tenho espinho na carne, eu tenho meus desejos, eu tenho minhas fraquezas, mas eu estou ali, ó, correndo, porque eu sei aquele que está comigo e está me santificando. A gente vem para a ceia para lembrar que a morte de Cristo já fez por nós, mas Ele ainda não voltou. Enquanto não voltou, eu vou permanecer fiel. Não perfeito, fiel. Aqui. Igreja, aprenda isso. Nós celebramos uma pessoa que está no processo, ainda que esteja caindo, a gente está dizendo que você vai continuar. Os nossos não ficarão para trás. Se a gente olhar para os nossos e dizer assim, ninguém fica para trás. Essa igreja participa da ceia mais do que se você viesse perfeito participar da ceia. Na sua percepção de perfeição. Porque o próprio apóstolo João, ele disse em uma das suas epístolas, aquele que acha que não tem pecado é um mentiroso. Então, se você acha que é o pecado que te impede da ceia, você é uma pessoa muito triste. Porque você está olhando só para você. Olhe para Cristo. A terceira coisa que nós vemos no que o apóstolo Paulo diz aqui, ele diz, olhe para você. Mas olhe ao seu redor. Versículo 29. Versículo 29. Diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Irmãos, vamos fazer uma interpretação teológica aqui. O apóstolo Paulo não está dizendo discernir o corpo sobre o corpo físico de Cristo na cruz. Ele está falando que vocês comem e bebem sem discernir o corpo. A Bíblia diz que o corpo de Cristo é a igreja. Os irmãos, achei tão bonito, um irmão me mandou uma mensagem essa semana, sinal que ele está lendo a Bíblia, no Instagram, a minha equipe daí mandou a mensagem dele para mim, e ele perguntou, pastor, o que significa orar por todos os santos, que está aqui em Efésios capítulo 6?
Eu disse, excelente pergunta, irmão. Porque, na verdade, no Velho Testamento, todos que frequentavam a igreja de Cristo eram chamados de santos, porque Jesus estava santificando eles. É isso que Efésios capítulo 6 está dizendo. E toda vez que você lê no Novo Testamento o corpo de Cristo, é a igreja. Tem até uma música, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo em compromisso, sem qualquer falsidade. Troquei a parte, mas está bem. Sabe quando a gente bebe e come para a nossa própria condenação? Quando a gente não discerne por que nós comemos. Não é por nós. É para discernir o corpo. Eu estou discernindo que tem alguém doente, eu estou discernindo que alguém não está comendo, eu estou discernindo que eu venho aqui e me preocupo comigo e não com o outro. O mais importante na vida cristã, irmãos, depois do que Deus fez por nós, é o que Deus vai fazer através de nós para o outro. Você pode ser incrível aqui, mas se você vai para a tua casa e você é um tirano ou uma tirana com o seu cônjuge, você não está discernindo que essa pessoa faz parte do corpo de Cristo. Se você é uma pessoa controladora, uma pessoa irada, uma pessoa que maltrata aqueles que andam perto de você, você não discerne o corpo de Cristo. Se você está aqui olhando para si mesmo, ai Deus, ontem eu acabei fazendo uma coisa errada, mas você está fazendo mais coisa errada com seus irmãos, porque você está andando para si mesmo. É aí que há condenação. Tanto que o que o apóstolo Paulo ele fala, ele diz, irmãos, vocês não estão cuidando uns dos outros. E é por isso que há entre vocês tantos doentes, tantos que dormem. E Jesus começou mostrando isso. Ele diz, gente, não é o que está na mesa que é importante, é nós que estamos na mesa que é importante. E é bonito, gente, e eu quero pedir para a equipe de louvor subir, porque nós vamos cear. Mas o que é bonito em tudo isso, é que a ceia tira o individualismo, e eu logo chego no examine-se a si mesmo. Ela tira o individualismo, irmãos, e ela aponta para o coletivo, para o nós. A ceia tem a ver com o nós. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Tudo que Jesus nos ensinou tem a ver com o nós. A própria oração do Pai Nosso não é meu Pai que estás no céu, é o quê? Nosso Pai Nosso. O pão também que ele ensinou, queria que o Pai ia dar, ele diz assim, Pai, dá-me o pão, é isso? Dá-nos o pão. E a ceia não é minha, a ceia é nossa. A salvação é nossa, o Pai é nosso, o pão é nosso. E quando nós não discernimos isso, nós acabamos andando tão sozinhos, e daí somos condenados. E por último, o que o apóstolo nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina aqui, ele diz, olha para dentro. No versículo 27, versículo 28, ele diz assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo. Pecar contra quem? Contra Deus? Contra o corpo. Você olha para dentro e não se preocupa, porque a ceia não é um momento de você olhar para você e pensar assim, será que eu tenho pecado para participar ou não tenho pecado para não participar? Você olha para o corpo. Foi tão bonito ontem, as pessoas servindo aqui, mesmo quando muita gente foi embora, eles olharam e falaram assim, sabe pastor, nós não podemos deixar vocês sozinhos aqui. Nós vamos ficar aqui até a hora que der. E ficaram até tarde aqui. Sabe por quê? Eles estavam se preocupando com a parte do corpo, que eles viram que ia ficar sozinho. Tem gente sofrendo perto de você, tem gente passando algum tipo de dificuldade perto de você, tem gente caindo perto de você. A Bíblia diz, coloca para mim o texto. A Bíblia diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo, contra a igreja.
Irmãos, isso é interpretação simples das Escrituras. Contra o sangue de Jesus. Por isso, examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Irmãos, o corpo de Cristo é a igreja que flui toda a vida. Ao ler o Novo Testamento, você vê o apóstolo Paulo ouvindo de Cristo, dizendo: tudo converge através da igreja, todas as coisas. Deus escolheu a igreja nesses últimos dias. Frequentar é uma coisa, trazer comida, e a tua melhor comida é uma coisa, mas sentar à mesa é outra. Alguns princípios que eu quero deixar com vocês. Não deixe de participar da ceia olhando para si mesmo. Sempre há perdão na hora da ceia. Que não é só na hora da ceia. É de manhã quando você levantou, é ontem à noite antes de você dormir. Quem vem para pedir perdão na ceia é a mesma coisa que quem vem para o culto só para dizer: eu vou ver o que eu vou receber hoje. Culto não é para receber, culto é para dar. Ninguém vem para culto para receber. A gente recebe da palavra durante a semana, quando lemos em casa. No culto a gente vem para dar. E porque damos, o Senhor então nos entrega algo. E a gente sai daqui como se tivéssemos recebido. E é tão bom, porque eu saio daqui às vezes: nossa, recebi tanto hoje. Mas tudo porque a gente veio para dar para Ele. A mesma coisa, irmãos, venha para a ceia. Não porque você é perfeito, não porque você pediu perdão, mas porque você está andando com Ele. Você está andando com Cristo. Venha para a ceia, sabendo que a tua parte é melhorar cada vez mais na comunhão dos irmãos. Venha para a ceia, não porque tem algo triste acontecendo. Venha para a ceia porque tem algo alegre acontecendo. A morte de Jesus te limpou e você aguarda o retorno dele. E nós celebraremos até que ele venha. Vamos nos colocar em pé. Pega o pão, pega o cálice. E já que nós vamos participar em família, se você pode se unir à sua família e convidar talvez mais uma pessoa que está sozinha aí. Se unir em 3, 4 pessoas, e nós vamos participar hoje de uma forma diferente. Nós vamos hoje participar da ceia em grupo, em família. 2, 3, 4 pessoas. Não só 2, mais de 2. Ah, só está você e a sua esposa. Se une alguém. Vamos ver se quem está aí, podemos até dar uma acendidinha na luz, só para as pessoas poderem ver, para ninguém ficar sozinho. Tá sozinho, vamos ver se o corpo se importa, porque tudo que o curitibano quer é: não me perceba aqui, não me olhe aqui. Chama alguém para perto, assim: vem aqui. Nós não queremos comer e beber para nossa própria condenação. Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos, porque podemos olhar para nós mesmos, examinar o nosso coração e lembrar quem o Senhor é. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo seu cuidado, pela sua vida em nós. Senhor, nós te agradecemos pelo sangue de Jesus e pelo corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, em nome de Jesus, amém. Comamos todos juntos o pão. E a ceia você vai brindar antes de tomar. Brinda com essa pessoa. De Jesus está vivo, por você, por mim, enquanto nós vamos adorar. Brinda com essa pessoa, participaremos juntos agora. E daí você ora com essa pessoa, com esse grupo. Ora com eles. Ora, coloca a mão no ombro, ora com eles. Abençoa essa pessoa. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor. Ora com essa pessoa. Mais do que louvor, ora com essa pessoa. Não deixa ninguém pôr por fora. Digno de louvor, teu nome adorarei. Tu és
digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome tu és digno, digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Oh, nós te exaltamos, Cordeiro de Deus, exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Vamos adorar juntos, vamos adorar. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. O Senhor, exaltado, exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Venha com aquele culto. Senhor, o meu Você adora o Senhor. o seu nome exaltarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, porque enquanto a água lavou o solo lá fora, a tua palavra lavou o solo aqui dentro. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma família para pertencer. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma igreja para chamar de nossa, um pai para chamar de nosso, um pão para dizer é nosso. Senhor, obrigado porque o Senhor não terá apenas um de nós lá no céu, nos terá lá no céu. Pai, obrigado pela tua bondade. Nós oramos por aqueles que não estão aqui, eles são teus também. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor, nenhum deles ficará para fora, Senhor. Senhor, nós abençoamos e nós declaramos que esse lugar será um lugar de vida, de cura e da bondade do Senhor. Pai, nos guarda de todo tipo de heresia, de todo tipo, Senhor, de conversas que estabelecem valores e princípios que não são os teus. Nos fundamenta na tua palavra, nossa oração em nome de Jesus, amém. Queridos, se você é novo aqui, não vai embora sem pegar uma lembrancinha nossa. Vou pedir para você levar o cálice consigo e você entregar nos irmãos que estão nas portas para nos ajudar na limpeza para o próximo culto. Deus abençoe e um bom domingo.